15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, que bom começarmos bem o nosso dia. Nesta quinta-feira, dia 15, dia dedicado a Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, uma grande reformadora e uma mulher de vasta biografia. Tem a sua autobiografia, o livro Caminho da Perfeição, meditações sobre o Cântico dos Cânticos, o seu livro mais famoso, O Castelo Interior, Relações, entre outros, que ela nos inspire também a podermos meditar sempre a Palavra de Deus. Ouviremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54, onde vamos ver Jesus que repreende mais uma vez os fariseus, porque eles perseguem todos aqueles que ele manda para falar em nome dele, os profetas. Que nós tenhamos a sabedoria de reconhecer os verdadeiros profetas, ouvir a sua voz e seguir ao bom Deus. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vocês, que constroem os túmulos dos profetas, e foram os pais de vocês que os mataram. Assim vocês são testemunhas e aprovam o que os pais de vocês fizeram, porque eles mataram os profetas, e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão alguns deles, para que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vocês, especialistas da lei, porque se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmos não entrarão e ainda impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu, daí os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo, para que falasse sobre muitas coisas, armando ciladas para apanhá-lo de surpresa em alguma palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é forte. É um Evangelho onde Jesus, ele questiona primeiro os fariseus e atualizando a palavra a cada um de nós. Jesus fala com os fariseus e repreende, porque eles são muito duros no pagamento dos dízimos, até mesmo das pequenas coisas, da hortelã, da arruda, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Nós também somos interpelados por esse Evangelho. Será que nós nos preocupamos com uma série de preceitos, normas, e esquecemos aquilo que é mais importante na nossa fé? Será que basta cumprir simplesmente os preceitos religiosos e não ter compromisso com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas? Será que seremos salvos simplesmente por sermos coerentes com uma doutrina, com uma série de preceitos, e às vezes não sermos humanos, bondosos, generosos? Quantas vezes nós somos os primeiros a apontar as falhas dos outros, esquecendo-nos que os preceitos, as normas, elas primeiramente devem ser empregadas por nós mesmos. Essas e outras perguntas podem ser feitas a partir das leituras de hoje e principalmente do Evangelho. Jesus questiona os procedimentos dos fariseus, que apesar de cumprirem rigorosamente as obrigações religiosas,
deixavam de lado a justiça e o amor. Na verdade, a prática religiosa, segundo Jesus, não passava de aparência a prática deles, ou desejo de aparecer. Gostavam dos lugares de honra nas sinagogas e de ser cumprimentados e reconhecidos, vistos nas praças públicas. No fundo eram como túmulos, ou seja, escondiam dentro de si os horrores da morte. Um verdadeiro procedimento religioso não deve se basear na aparência. Quem usa a igreja para se promover ou para aparecer está usando de má fé a religião. Nesse período agora de eleições, nesse período que se aproxima, devemos tomar muito cuidado com pessoas que usam diversos títulos religiosos, às vezes para angariar o seu voto e a sua simpatia. Pelo contrário, elas deveriam abster-se dessa prática. Muito mais importante do que o título é a prática concreta. Cuidado para não sermos enganados por essas pessoas que usam a Deus em benefício próprio. Ai de quem faz isso, diz Jesus. Ai daqueles que usam a Deus para benefícios pessoais. Devemos sim cumprir fielmente com as nossas obrigações religiosas, tais como frequentar assiduamente as missas, participar de alguma atividade pastoral, de obras de caridade, realizar trabalhos sociais, contribuir com dízimo, entre outros. Não podemos, porém, nos esquecer de praticar a justiça e de amar a Deus e ao próximo. Uma coisa não exclui outra. Não quer dizer que nós vamos seguir as orientações e podemos desleixar das práticas piedosas e de caridades. Porém, também não nos autoriza sermos bons, justos, mas perdemos a dimensão comunitária da nossa fé. Porque o próprio Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Devemos também ser coerentes e cumprir com aquilo que falamos. Temos de viver o que pregamos em vez de criar normas para que apenas os outros as cumpram. São Paulo, na carta aos Romanos, na primeira leitura do dia de hoje, mostra que não devemos julgar os outros em hipótese alguma, muito menos apontar-lhes as falhas. Quantas vezes apontamos os defeitos, falhas e procedimentos inadequados dos outros, mas os esquecemos ou escondemos os nossos próprios defeitos? Paulo chama atenção para esse tipo de procedimento, que em nada contribui para o crescimento pessoal, nem da comunidade. Quem age assim revela ser uma pessoa de coração duro e que carece de conversão. Que o nosso procedimento na comunidade seja pautado pelo amor e pela caridade, sem julgar a ninguém, mas ajudando aqueles que precisam de auxílio em seu crescimento pessoal e espiritual, para que também sejamos ajudados em nossas falhas e fraquezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo do Dia. A santa do dia de hoje é Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e pertenceu à Ordem das Carmelitas Descalças. Filha do segundo casamento de um judeu convertido, Santa Teresa de Ávila nasceu no dia 28 de março de 1515 e durante a sua infância feliz, junto com seus irmãos e primos, sentia-se atraída pelos romances cavalheirescos. Depois da morte em batalha do irmão mais velho, João, em 1524, e da perda da mãe Beatriz, ela foi mandada para estudar em um mosteiro das Agostinianas de Nossa Senhora das Graças, onde passou por uma primeira crise existencial. Ao ser acometida por uma grave doença, voltou para a casa, onde presenciou a partida do amado irmão Rodrigo para as colônias espanholas do além-mar. Em 1536 foi atingida pela chamada Grande Crise, que amadureceu a sua decisão de entrar para o mosteiro das Carmelitas da Encarnação em Ávila. Mas seu pai era contrário e Teresa fugiu de casa.
Acolhida pelas monjas, fez profissão religiosa em 3 de novembro de 1537. A sua saúde voltou logo a comprometê-la. Desacreditada pelos médicos, voltou ao convento, onde as irmãs começaram a preparar o seu funeral. Porém, de um modo inexplicável, em poucos dias, a enferma melhorou. Começou a dedicar-se com entusiasmo então à música, à poesia, à leitura e à escrita. Começou a tecer uma rede densa de amizades, atraindo para si várias pessoas desejosas de encontrá-la. Logo ela concluiu que essas distrações acabavam atrapalhando o seu grande objetivo, a oração. Isso ocasionou na vida dela uma segunda conversão. Ela dizia: os meus olhos defrontaram-se com uma imagem. Parecia Nosso Senhor coberto de chagas. Quando ouvi, fiquei tomada de comoção. Debulhando-me em lágrimas, lancei-me aos seus pés. Lhe supliquei para dar-me forças para não ofendê-lo mais. Essa foi uma das muitas visões que ela teve. Ela era uma mística e tinha visões espirituais que acompanharam durante a sua vida. O bispo pediu para que fosse redigida uma autobiografia, textos e cartas onde ela descreve os vários níveis das manifestações divinas visuais e auditivas que teve. Entre as suas muitas intuições, ela teve a intuição de reformar o Carmelo, por causa da sua desorganização interna. Em 1566, de fundar em Castela vários mosteiros. Em 1567, foi decisivo o encontro de Teresa com o jovem estudante de Salamanca, recém-ordenado sacerdote, com o nome de João da Cruz. O jovem recebe o hábito dos descalços e acompanha a fundadora nas suas viagens. Juntos superaram vários acontecimentos dolorosos, entre os quais as divisões internas da ordem e até acusações de heresia. Por fim, Teresa levou vantagem com o nascimento da ordem reformada das Carmelitas e dos Carmelitas Descalços. A obra mais famosa de Teresa é certamente O Castelo Interior, itinerário da alma na busca de Deus. Teresa nos deixa várias obras de espiritualidade. Ela também nos deixa poesias e orações belíssimas. Que ela nos ajude a cada vez mais, e que Santa Teresa de Ávila rogue por cada um de nós. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina, pelos dos séculos. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.